Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Olá, você está ouvindo o AmbaCast, sua central de notícias sobre as relações entre o Brasil e os países árabes. Eu sou a jornalista Bruna Garcia e hoje vamos falar sobre a balança comercial brasileira em 2021. Quais foram os principais mercados, principais produtos e como ficou o saldo comercial. Também vamos falar sobre a relação do Brasil com os países árabes, os principais compradores entre eles e quais mais vendem ao Brasil. Confira. Meu entrevistado hoje é o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Erlon Brandão. Seja muito bem-vindo ao AmbaCast, Erlon. Obrigado, Bruna. Espero contribuir aqui com informações e conhecimento aqui tanto para o podcast quanto para os seus ouvintes. E nós já tivemos acesso aos dados da balança comercial de 2021, né? E gostaria que você contasse aos nossos ouvintes quais foram os grandes destaques desse período do ano passado. Como o país se comportou nesse momento de retomada gradual da economia, ainda em meio à pandemia, né? Sim, no ano de 2021, o Brasil contou com uma corrente de comércio, que é a soma das exportações e importações, de praticamente 500 bilhões de dólares. É um recorde histórico, né? E um recorde conseguido mesmo com esse cenário de pandemia, mas com recuperação da demanda mundial e da demanda interna, né, em relação a 2020, né, 2020, que foi um ano mais duro, né, dos efeitos da pandemia sobre a economia em geral. Então, eu destaco aqui o crescimento da demanda externa, com previsões de crescimento do PIB mundial de 5,6%, uma previsão da OCDE, a economia brasileira também crescendo em torno de 5%, e uma forte demanda mundial e brasileira por bens, né, em detrimento de serviços, né. Isso foi uma característica aí da pandemia, fazer com que os consumidores demandem mais bens e menos serviços por conta de todos esses efeitos de afastamento social e mudança do padrão dos consumidores. Então tivemos, né, essa recuperação e que fez com que batêssemos recordes, né, do comércio exterior brasileiro. E essa corrente foi conseguida com um recorde de exportação, né, de 280 bilhões de dólares, uma importação alta, maior desde 2014, de 219 bilhões de dólares, e um saldo comercial recorde também, de 61 bilhões de dólares, né? O saldo comercial que é a diferença entre exportações e importações. Uhum. Então, a gente tem aí, geralmente o Brasil tem um saldo comercial, um superávit, né? Em relação às exportações, sempre se superam as importações, não é isso? No geral. Sim, o Brasil, tradicionalmente, ele é superavitário no seu comércio exterior, e esse superávit ele vem crescendo, né, nos últimos anos. Mas uma coisa que a gente sempre ressalta, que o mais importante no comércio exterior não é um superávit elevado, mas sim uma corrente de comércio forte, né? As importações elas são necessárias também para a produção interna. Importamos máquinas, equipamentos, bens intermediários, insumos, vacinas, por exemplo, elas contribuem, né, para o PIB positivamente, na medida em que isso possibilite, né, que as pessoas trabalhem normalmente e produzam, né? Então, uma corrente de comércio, por isso celebramos esse recorde da corrente de cerca de 500 bilhões de dólares, né? O saldo é importante, né, para essa questão das reservas internacionais e tudo mais, mas não é o principal indicador, né, do comércio exterior. Certo. E a gente pode afirmar que todo esse avanço em receita se deve somente à alta do dólar? Quais seriam outros fatores? O avanço o comércio exterior ele é influenciado por alguns fatores, né? O fator câmbio é um deles, mas não é o principal, né? A gente, aqui no termo
técnico, a elasticidade de câmbio do comércio exterior é baixo, né? O comércio exterior responde pouco a variações de câmbio, principalmente num curto prazo. O que é mais importante mesmo é a demanda, né? A economia aquecida vai demandar, os consumidores com uma renda maior vão demandar mais bens, né, importados aqui no Brasil, os consumidores estrangeiros vão demandar mais bens brasileiros, né? E esse é o principal determinante, né, do fluxo comercial, né? O câmbio ele contribui, né, sim, para aquecer as exportações, ele contribui para tornar as importações menos atrativas. Então, nesse sentido, ele é uma variável mais relevante para o saldo comercial, mas não é a principal. Então, eu cito muito essa questão da demanda mesmo. Mas, assim, digo, em relação aos volumes, os volumes também tiveram esse recorde compatível Sim. com a alta das receitas, ou se mantiveram e a receita aumentou? A exportação no ano passado ela cresceu 34% em valor. E o crescimento dos preços dos bens foi de 28,3%, né? Tivemos aí, por conta dessa demanda, essa recuperação da economia mundial, tivemos preços recordes aí de minério de ferro, crescimento de alimentos, sojas, carnes, isso contribuiu para o aumento da receita. Mas as quantidades exportadas também cresceram, em menor volume, de 3,5%, mas é uma característica das exportações brasileiras ter um crescimento de volume constante ao longo do tempo. E no ano passado, esse aumento do volume embarcado foi de 3,5%. E do lado da importação, o aumento de valor foi de 38,2%, cresceu mais que a exportação, e os preços dos bens importados cresceram 14,2% e as quantidades importadas cresceram 21,8%. Né? O Brasil, por conta da recuperação econômica, o volume das importações ele cresceu, né? E com esse crescimento de cerca de 5% do PIB do ano passado, né, projetado, fez com que demandássemos mais bens importados. Daí esse crescimento maior do volume das importações de 21,8%. Quais seriam os principais produtos exportados? A gente vê que, no geral, são os commodities ainda, né? E para quais mercados? A exportação do ano passado ela foi composta por 51,4% de bens da indústria de transformação, 28,4% de bens da indústria extrativa e 19,7% de bens agropecuários. Desses setores, o que mais cresceu foram os bens da indústria extrativa, de 28,4%. Aqui eu cito principalmente a minério de ferro e petróleo bruto. O minério de ferro exportado pelo Brasil em valor cresceu 72,9%, principalmente com esse aumento dos preços, né, de cerca de 65%. E o petróleo bruto cresceu 54,3% em valor, com aumento também de preço de 58,9%. E entre os bens da indústria de transformação, que é a principal categoria de produtos, né, exportada pelo Brasil, de mais de 50%, estão bens do agronegócio, que são atividades industriais, por exemplo, carnes, açúcar, celulose, todos com crescimento significativo, mas também veículos automóveis, aeronaves, máquinas e equipamentos com crescimentos significativos. Por que a carne, o açúcar e a celulose entram na indústria da transformação? É uma classificação internacional, né, que é recomendada pelas Nações Unidas e é usada aqui no Brasil para a composição do PIB, por exemplo. O IBGE usa essa classificação e ela considera atividade, né, na medida em que uma usina de açúcar é uma atividade industrial, ela entra na indústria de transformação. Nessa classificação, a agropecuária são boi vivo, soja em grão, que não sofreu o bem que não sofreu nenhum tipo de transformação, né, direto do campo ali, né, para o consumo. Então, essa é uma classificação mais ampla, mas é a que é utilizada e recomendada internacionalmente e usada aqui no sistema de contas nacionais. E quais mercados o senhor mais destacaria aí? Quem mais cresceu nesse panorama? Do lado da exportação, tivemos uma distribuição entre os crescimentos, ao contrário de outros anos, né, que era principalmente os mercados asiáticos,
Uma característica desse crescimento da exportação de 2021 foi um crescimento mais bem distribuído em relação aos principais destinos. Eu cito aqui os Estados Unidos, com um aumento de 44,9%, exportamos 31 bilhões para esse mercado no ano passado. Também o Mercosul, com aumento de 37%, a União Europeia, com aumento de 32%, e dentre esses principais aí, seguido, vem os mercados da Ásia, né? A ASEAN, que se tornou um mercado importante nos últimos anos, que absorve aí cerca de 7% das exportações brasileiras, com 36,8% de aumento no ano passado, e a China, né, que é o principal parceiro comercial, com um crescimento de 28%. E já para citar aqui os países árabes, né, o conjunto aqui de 22 países tiveram um aumento de 26% no ano passado. E agora, entre os produtos importados do Brasil, quais são os principais destaques aí? O que a gente está mais importando e de quais países? Uma característica das importações do Brasil é que, como o Brasil possui muita vantagem comparativa em bens agrícolas e minerais, né, nós não importamos significativamente esses bens, importamos mais bens da indústria de transformação, representa aí 90% do que importamos do mundo. E para citar uma classificação um pouco mais detalhada, né, das importações, do que compramos do exterior, 45%, 66%, desculpe, são bens intermediários, são insumos, né, adubos e fertilizantes, partes e peças de aparelhos mecânicos, automóveis, eletroeletrônicos, produtos químicos. Então isso representa 66% do que o Brasil importa, seguido de 11,9% de combustíveis e lubrificantes, 11% de bens de capital, né, máquinas e equipamentos de transporte, e 10% de bens de consumo. E dentre os fornecedores desses produtos, os principais aqui, agregado por blocos, eu cito o crescimento do Mercosul, com aumento de 44,7% no ano passado, Estados Unidos com 41,3% de crescimento, a China com 36,7% de aumento, a ASEAN com 31%, a União Europeia com 26,2%, e aqui há um destaque aqui dos países árabes, com aumento de 82% nas importações brasileiras, na compra de bens desses países no ano passado. Queria saber, então, sobre esses países que o Brasil mais está vendendo, né? Você mencionou Arábia Saudita, Egito, claro, além dos Emirados, que está em primeiro lugar, e depois Bahrein, Omã e Argélia. Eu achei muito curioso que o Bahrein, Omã e Argélia estejam aí no topo dos países árabes, porque são países menores, né? E fora o Bahrein, né, Omã e Argélia, no sentido geográfico e até de poder financeiro, né, de poder econômico. Então, em que sentido está havendo essa troca comercial? Quais são os principais produtos que a gente está vendendo para lá? O que explica essa distribuição nos países ali é a composição da pauta brasileira para a região, né? Exportamos aí 58% que exportamos para a região de bens da indústria de transformação, mas principalmente concentrada na agroindústria, né? São os alimentos, principalmente carne e açúcar, né? Seguido de indústria extrativa, 26,7%, principalmente o minério de ferro, e os bens da agropecuária, né, que são bois vivos, soja em grão, representa 15% da nossa pauta de exportação para a região. 26,6% do que exportamos no ano passado foi minério de ferro, em relação a produtos especificamente agora. Açúcar representou 19%, seguido de carne de aves, 16%. Né? Temos aqui também milho, representando 7%. Isso é do total que o Brasil vende para a região. Tem uma outra participação que é importante do que a região
compra do Brasil, que representa nas nossas vendas totais para o mundo. Então, a região é o principal destino nosso, por exemplo, de